Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo. O título dessa mensagem é O Significado Profundo do Milagre. Exposição de João, capítulo 2, versículos 1 até 11. João 2, 1 a 11. Um texto conhecido dos irmãos, bastante familiar, né? Texto das bodas, as bodas em Caná da Galileia. Talvez você já tenha ouvido esse texto recentemente, né? Vamos fazer a leitura? Os irmãos acompanhem suas Bíblias. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, e com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, pela palavra do Senhor, no Evangelho que acabamos de ler. Que o Senhor fale profundamente a Tua palavra aos nossos corações, que nós estejamos, ó Pai, prontos para ouvir, também iluminados pelo Teu Espírito, para compreender a palavra da verdade. Sejamos obedientes também, Senhor Deus, para, conhecendo o preceito, cumprirmos, ó Pai, a Tua palavra, obedecendo, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor nos ordena. Que o Evangelho de Cristo, ó Pai, seja ouvido, pregado deste púlpito, fale aos nossos corações e seja vivido, praticado no dia a dia, Senhor, dessa comunidade, expressando o amor de Jesus Cristo nessa cidade, pelo mundo todo. Ajuda-nos, ó Pai, a ouvir, compreender, crer e pôr em prática a palavra do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto fala de Maria e Jesus aqui como convidados numa festa de casamento, mas o tema desta mensagem é nossa vida cristã. O significado mais profundo do milagre se relaciona à vida dos crentes. O relacionamento e a alegria da festa nupcial são símbolos da vida com Cristo e da vivência da graça e das promessas. O que aprendemos nessa passagem sobre a vida cristã? Jesus investe na vida dos crentes. Aprendemos que Jesus Cristo investe na família, investe todo o tempo, e investe com qualidade. Primeiramente, aprendemos que Jesus Cristo investe na família. Atenção, irmãos, ao texto que nós acabamos de ler, no versículo 1 até o versículo 3. Vamos ler novamente, acompanhe sua Bíblia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia,
achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Assim Jesus Cristo começa seu ministério terreno, público, entre os homens, fazendo o seu primeiro milagre, segundo as Escrituras, num casamento. À luz, então, do que temos aprendido, o Evangelho é sobre Jesus e não sobre nós. Então, nós vemos aqui Jesus honrando o casamento com a sua presença. Maria foi convidada e Jesus foi também. Então, ele é um dos convidados, mas não é o único. Contudo, é a presença de Jesus que torna o casamento digno de honra. E aprendemos assim, que o casamento é honrado dentre todos, porque o Senhor Jesus Cristo honrou o casamento com a sua presença, iniciando assim o seu ministério terreno, conforme nós lemos. No versículo 2, acompanhe sua Bíblia, diz: Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então nós vimos como a igreja foi crescendo em número no primeiro capítulo, um a um, foi crescendo em número de discípulos, e agora o mestre e seus discípulos estão reunidos numa celebração de casamento. O casamento passa ao cotidiano da igreja desde a sua fundação. Jesus investiu no casamento desde o início do seu ministério. Por quê? Porque assim começa uma família. As exigências, então, aos casados se confundem com as virtudes características desse relacionamento, segundo as Escrituras. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 32 e 33, os irmãos podem acompanhar. O que diz, então, as Escrituras? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, quando o apóstolo está instruindo como o marido deve tratar a sua mulher, ele fala desse mistério. Ele estava dando as características de Cristo, como ele trata a sua igreja. No versículo 3, então, do capítulo 2 de João, que nós estamos meditando, diz que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O evangelista João, ele escreve com a intenção de mostrar que Jesus era o Filho de Deus. Então aqui, no ato criador, ele está tornando água em vinho. Cristo se revela então dominador da natureza. O vinho é símbolo de alegria. Tal no casamento, assim é no relacionamento do Senhor com a igreja. Olhamos para o casamento como uma figura do relacionamento entre o noivo, Cristo, e a noiva, a igreja. Entre um homem e uma mulher. Irmãos, o milagre da transformação da água em vinho é uma prova testemunhal de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Então ele vem transformar o simbolismo, então, aqui da festa nupcial da alegria, que ele produz na família do servo do Senhor, é um prenúncio, então, das bodas celestiais. Então, o relacionamento de um homem e uma mulher, no sagrado matrimônio, é um prenúncio desse relacionamento entre o Senhor e a sua igreja nas bodas celestiais. Cristo nos corrige, então, porque, às vezes, nós acreditamos que piedade tem alguma relação com azedume, que uma face triste espelha melhor uma vida de santidade.
mas aprendemos que o que melhor espelha uma vida de santidade é a alegria dos crentes, que se revela então em um sorriso se abrindo no olhar. Jesus participa da festa de casamento mostrando a todos, casados ou solteiros, que ele aprova a alegria sã, que ele aprova os prazeres inocentes da pessoa de família. Ele mesmo investe na nossa casa e na nossa família e realiza o milagre da transformação de água em vinho. Ele realiza o milagre da multiplicação da alegria no lar. Jesus Cristo investe todo o tempo. No versículo 4 do texto que nós acabamos de ler, de João capítulo 2, que diz: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, parece que Maria desejava que o seu filho aproveitasse a ocasião, então, para se manifestar publicamente como Messias. E que essa falta de vinho poderia ser uma oportunidade. O chamado agora, que nós vimos, o tratamento dele aqui, chamando a sua mãe de mulher, não significa que ele lhe desrespeitou. Pelo contrário, tratou Maria com uma distinção, porque esse era um tratamento adequado no contexto dessa passagem. O versículo 4 diz: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Atenção a essas palavras. Nos desprendamos também daquilo que a gente pode imaginar descontextualizadamente, olhando para esse texto e pensando na palavra, sem pensar antes nas emoções ou nos sentimentos do nosso Senhor e no contexto dessa passagem. Da mesma forma, irmãos, ele tem um propósito nessas palavras, e ele, quando disse mulher, tratou Maria com distinção e respeito, e em seguida ele diz: que tenho eu contigo. E essas palavras podem soar aos nossos ouvidos como se ditas num tom de aspereza, mas isso seria uma forma errada de interpretar a passagem, ignorando o seu contexto. Este é um momento em que Jesus está se revelando publicamente como o Messias, e já se torna mais do que o filho de Maria. Agora era o Cristo, o Filho de Deus, que está a falar. O Senhor está se dirigindo à serva Maria. Ela mesmo trata ao seu filho Jesus como seu Senhor quando canta louvores ao nome santo do nosso Senhor. Quando diz: ainda não é chegada a minha hora, nosso Senhor Jesus Cristo diz o quê? O que significa? De que hora ele fala? Da hora de derramar o seu próprio sangue para nos salvar. O tempo dele cumprir essa missão era a Páscoa, e o lugar era Jerusalém, mas ali se tratava então de uma necessidade cotidiana, e Jesus, mesmo tendo meditado na sua hora, a hora de cumprir a sua missão no Calvário, e de ter agora apresentado-se como o Messias, o Filho de Deus, o Senhor, falando à sua serva, ele agora vê uma necessidade cotidiana, e Jesus manifestou a sua glória movido de amor e simpatia, porque seria um vexame faltar vinho numa festa de casamento. Não era da responsabilidade de Jesus prover vinho para a festa. Isso era da responsabilidade do noivo.
Mas Jesus Cristo não é como nós, ele não é avarento, ele poderia dizer assim: eu não tenho nada com isso. E à primeira vista nós estamos percebendo que aquele não era o seu ministério. Jesus Cristo não é o provedor de vinho da festa. Mas o que significa então essa provisão de vinho que aqui João registra? Como nós somos avarentos e investimos pouco no nosso casamento. Mas nosso Senhor Jesus Cristo investe sem avareza no nosso casamento. Como reclamamos que não temos tempo para nossa família, mas nosso Senhor Jesus Cristo investe todo o seu tempo. Quanto a Jesus, porém, não tem hora e nem lugar para que ele invista. Todo o tempo ele ama, todo o tempo ele cuida, todo o tempo ele intercede por nós, todo o tempo ele estende a mão para salvar, todo o tempo ele abraça e acolhe. E no versículo 5, acompanhem suas Bíblias, o que diz? Então, ela, Maria, falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Quanto a nós, irmãos, importa que mostremos uma fé verdadeira, ocupando então cada um o seu devido lugar, assim como Maria, e todos os discípulos de Jesus, ouvindo agora o que ela diz aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Por isso, sede obedientes. Os que têm a responsabilidade de levar a Cristo às pessoas são ordenados a ficarem de prontidão para aproveitar a oportunidade de servir a qualquer tempo. Como está escrito em 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Vejamos aqui, irmãos, como Jesus, ele aprova a vida e a alegria. Portanto, servi-lo não é ter a nossa vida destruída ou roubada a nossa felicidade. O mundo quer confundir. E ele nos oferece vida e alegria falsas, destruindo o padrão das Escrituras Sagradas que nós recebemos. Saiba como distinguir o ladrão da nossa vida e da nossa felicidade. João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O poder de Cristo transforma, enobrece e nos guia no caminho da vida plena. Se nós de fato encontramos a vida e a alegria em Cristo, nós sabemos melhor o que significa viver e sabemos melhor o que significa verdadeira felicidade. Cristo investe nisso o tempo todo. E ele investe com qualidade. Nosso último ponto aqui, conforme anunciei. E a partir do versículo 6, eu convido você a ler um pouco mais até o final do texto que nós separamos para meditação nessa noite, observando os detalhes da preparação. Cristo não precisava ter procedido assim, ele poderia ter feito o milagre, mas veja como ele trabalha nesse texto. A partir do versículo 6, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas, medidas essas que a gente não conhece em litros quanto dá, né? Jesus lhes disse: enchei de água as talhas.
e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Os irmãos observaram com atenção para a maneira em que o milagre foi trabalhado? Olha para as ações visíveis que precederam o milagre. Pois Cristo, ele poderia não ter feito nada disso. Ele poderia ter feito surgir vinho do nada. Mas ele fez o milagre de tornar água em vinho para suprir as necessidades dos convidados. Jesus chama para si a função do noivo, que era de suprir a festa com o vinho. Os irmãos devem observar o quanto nós, quando lidamos com conversão, a gente, nas nossas conversas, costumamos dizer que uma pessoa convertida se torna da água para o vinho. Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos. Enquanto nós trabalhamos, Ele pode suprir a necessidade. Ele, na verdade, faz como quer. Ele nem precisa de nós. Ele não ordenou que a água mudasse suas qualidades diante das testemunhas. Ele não fez sequer uma oração fervorosa para que acontecesse o milagre. Ele simplesmente quis que a mudança acontecesse e ele pôs os serventes a trabalhar. Nós cooperamos e oramos a Ele, mas Ele é o Senhor, Ele que faz tudo conforme Ele deseja. O seu poder ainda é exercido a favor de seu povo, e não importa, irmãos, se ele pode ser visto ou tocado, não importa se a sentença é ouvida, proferida, desta forma ou de outra forma. A vontade de Cristo é poderosa e eficaz. O noivo não se deu conta. E os provadores ficaram impressionados. Porque tudo o que o Senhor faz é melhor. E às vezes nós pensamos que nossa habilidade e nossas virtudes é que faz melhor a obra que na realidade o Senhor realiza. E nós somos seus serventes. Impressionados, todos ficaram, porque tudo que o Senhor fez ali era melhor, mas eles nem sabiam ainda o que havia acontecido, apenas sabiam os seus servidores. Sua vontade, seu querer, seu plano eterno é melhor, é perfeito, tem qualidade superior. Nós devemos nos sujeitar então à sua vontade e confiar nossas vidas a Ele. Nós devemos obedecer, fazer tudo o que Ele nos disser, mas permaneçamos em total confiança naquele que sua vontade é soberana, que faz como quer, e tudo que Ele faz é melhor. Uma festa de casamento maior do que de Caná
será realizada um dia, quando o próprio Cristo será o noivo, os crentes serão a noiva, você será a noiva, você é a noiva de Cristo. Uma maior glória será manifestada um dia, quando Jesus tomar para si, então, o seu grande poder e reinado. É certo, nós sabemos que Ele reina dentro dos nossos corações. Nós sabemos que Ele tem tudo o que acontece sob rígido controle. Mas o reino que eu me refiro é esse reino vindouro chamado de bodas do Cordeiro. Jesus investe então na vida dos crentes. Nós aprendemos que Jesus investe na família, investe todo o tempo, e investe com qualidade. E aprendemos de Jesus também que deve ser prioridade fazermos investimento na família, investimento de todo o tempo, e investimento com qualidade. Aprendermos com Cristo essas prioridades. Nós temos conhecimento que Cristo investiu alto em nós. Nós até cantamos, mas nós devemos aprender com Ele a investir melhor. Nós devemos aprender com Ele a investir em Deus, a investir no próximo, a investir na família, a investir na igreja, a acumular tesouros no céu, a investir no reino de Deus. Bem-aventurados são aqueles que entesouram no céu e que fazem o melhor investimento. Bem-aventurados serão naquele dia os que são chamados à ceia do Cordeiro. Apocalipse 19:9 diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. O Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados, Jesus, este que foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu em glória, subiu ao céu e voltará. Por isso, esta é a chamada, a fé, a confiança nele, a aprender dele, a segui-lo, no seu exemplo, com obediência total. É isso que nós ouvimos quando nos chama o Senhor: arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor investe, Senhor, e o Senhor é bondoso, generoso, e no Senhor nós temos abundância, no Senhor nós temos o melhor, incomparável. Que a nossa esperança cresça, ó Pai, à medida que nós aprendamos também a confiar no Senhor e a investir com o Senhor no Teu reino, a confiar no Senhor dedicando tempo, como o Senhor dedica tempo, como o Senhor investe com qualidade. Senhor, perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes aprendemos como convém investir tempo de qualidade com a nossa família. E o Senhor investe todo o tempo na nossa família. Ajuda-nos, ó Pai, a obedecermos ao Senhor, fazendo tudo o que o Senhor nos disser, especialmente porque temos aprendido com o Senhor, que ensina por palavra, mas também com o seu comportamento, com a sua atitude. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor vem cumprir
a sua missão. Quando a sua hora chegou, na Páscoa, em Jerusalém, o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande salvação, para a qual o Senhor nos comprou com o investimento do teu sangue. Por isso, Senhor, abra os nossos lábios em louvor e enche os nossos corações de alegria, em nome de Jesus. Amém.